Já são 18h17, eu acho que a gente já pode ir iniciando, Fabiano, porque as pessoas que Ok. forem chegando, né, depois vão acompanhar o debate. Então, uma boa tarde a todos que estão aqui. Eu acho que é muito importante iniciar essa discussão explicando para as pessoas. A Fabiana é uma das pessoas que foi eleita agora nessa eleição da FUNCEF este ano, né, como representante dos trabalhadores. E nós temos feito uma discussão, um debate sobre a importância de trazer para os participantes o que está ocorrendo, né, na FUNCEF. As pessoas terem ciência, né, do que está se passando na nossa fundação, uma vez que ela é nossa, né, é um patrimônio nosso. E nós temos tido experiências ruins na FUNCEF, porque a gente viveu realidades de alterações de regulamento, alterações no estatuto, sem um debate com a categoria, sem que a categoria pudesse discutir. Né? Então, os participantes, quem está pagando a FUNCEF, sofre as consequências de mudanças, alterações, sem nem saber, né, dessa proposta. É, a mudança é unilateral. E isso é, na nossa opinião, muito ruim. Né? Mesmo se tiver resultado positivo. É ruim por quê? Porque nós somos os que têm, o que detém o patrimônio da FUNCEF. Então, a FUNCEF, para haver uma alteração, é necessário uma consulta. E não quer dizer que a consulta, a opinião do participante, no caso de uma consulta, possa ser uma opinião correta, possa dar certo. Pode dar errado, né? Mas, de qualquer forma, o participante é que está decidindo, né? O participante é que está dizendo o que acha que deve ser feito. Então, isso é importante. E é importante as pessoas saberem, né? Então, as pessoas terem informação. Eu acho que é muito ruim se as pessoas não se preocupam ou não têm interesse em debater esse tema, né? Em saber o que está acontecendo. E depois, não adianta reclamar, não adianta ficar bravo, porque não tem o que fazer, né? Então, se nós precisamos fazer alguma coisa, antes de mais nada, é agora, é tomar conhecimento, né, do que está se passando e, com a consciência do que está se passando, tomar a decisão. Né? Então, a ideia aqui no bate-papo com a Fabiana é exatamente isso. Né? Vem aí uma consulta, as pessoas têm que saber sobre o que se trata, é importante ter uma noção de qual é a situação hoje da FUNCEF, né, dos planos, e, na hora de votar, participar da votação e dar a sua opinião. Né? A pior coisa é se a pessoa disser, eu não sei de nada, não vou votar, não vou participar. Então você está deixando para outros decidirem por você. Né? Então aqui a ideia, antes de mais nada, é aproveitar, né, esse espaço com uma representante eleita, trazendo para nós as informações que nós precisamos para formar uma consciência sobre o tema. Se vai ser a favor, se vai ser contra, depois que cada um decide, né? Mas aí, e a maioria vai decidir, na minha opinião, deve decidir o que deve ser feito. Mas, pelo menos, eu tenho claro, né, sobre o que é que nós estamos decidindo, sobre o que é que nós estamos votando. Então, a ideia é essa, né? Eu vou passar para a Fabiana Mateus, ela é a representante eleita no Conselho Deliberativo da FUNCEF, foi eleita agora esse ano, e aí ela vai trazer, né, as informações que ela tem para esse debate.
Parece que ela teve algum problema e caiu, né? Um minutinho, gente, que ela estava aqui na reunião e caiu. Está entrando de novo. Oi, Fabiana. Desculpa, caí, mas passo bem. Ai, não Tá tenho bem. computador, eu tenho uma carroça. Não, tudo bem. Eu já dei a explicação inicial, Fabiana, e eu acho que agora é com você fazer a explanação. Depois a gente abre para o pessoal, se alguém quiser fazer perguntas, tiver dúvidas, ou quiser emitir uma opinião também, tá bem? Uhum. Então, estaria com você falando aí. Não, tá joia. Vou tentar ser bem rápida, até para que a gente aproveite aí esse tempinho mesmo para o pessoal perguntar, né, se posicionar. Primeiro agradecer, né, Wilson, esse espaço, dizer que a gente está super à disposição hoje com essas ferramentas aí de longa distância, a gente consegue se reunir, né? E, eventualmente, aí, quando precisar fazer algum debate presencial, também a gente se organiza. Só lembrando, né, o Todd, que é o titular, ele está licenciado, pelo menos até agora, o começo de outubro, então eu venho exercendo aí a titularidade desde da primeira reunião, né, desde a nossa posse, né, que foi 3 de junho. Então, até agora a gente participou de reuniões em junho, julho e agosto. Tem previsão de mais uma, a nossa reunião de setembro ser agora dia 26. Então, só para reforçar isso também, por isso que o Todd não está aqui com a gente. A gente vai iniciar amanhã, né, esse processo de consulta aos participantes. É uma consulta específica para os participantes do Reg Replan Saudado. O Wilson pediu para eu falar antes da consulta, falar um pouquinho dos resultados, né? A gente, na Agora é para Todos, tem publicado, né, a partir das divulgações que a FUNCEF faz, a gente tem feito análise e divulgado os resultados da fundação, e o último resultado divulgado foi o de junho de 2024. E para nós, no Conselho Deliberativo, a gente também ainda não teve acesso a balancetes mais atuais. Então, a gente também ainda está com os dados, né, as informações do balancete que encerrou aí o primeiro semestre. E Reg Replan, ele vem, né, com déficit, né, tanto Reg Replan quanto o soldado e o não soldado vem com déficit, o déficit aí totalizando quase 7 bilhões, mas as projeções, né, que a gente tem acesso, tanto da política de investimento, análise de cenários, matriz de risco, dos dois planos indicam que eles devem fechar o ano com resultado acima da meta atuarial. O que não significa que ele vai reverter o déficit, né? Porque o nosso déficit é um déficit razoavelmente robusto, né? De quase 7 bilhões, mas ele não deve fechar o ano abaixo da meta e nem com ampliação desse déficit. Em se mantendo esse resultado, a gente também não tem risco, de novos equacionamentos, até porque, como a legislação é, prevê, né, que você tem um limite ali de comprometimento dos seus resultados para fazer o equacionamento, e hoje esse limite da FUNCEF está bem baixo, né? O limite seria de algo em torno de
5 bilhões e 900, e a gente está hoje com o desconto, né, dos títulos públicos, a FUNCEF hoje estaria nesse mínimo de em torno de 3 bilhões, então a gente não teria nenhum risco de um plano de equacionamento, né? Pelo menos não de curto prazo, mas é um resultado que preocupa, né? E que a gente precisa ver aí como é que a gente atua para buscar a reversão, né, desse déficit futuramente, inclusive aí não só afastar qualquer possibilidade de novos equacionamentos, mas também começar a ter superávites, né, nos nossos planos, em especial nos planos REG Replan saudado e não saudado. Muito tem se falado aí nos últimos dias sobre uma da possibilidade para melhorar isso é o aumento da meta atuarial, que hoje na FUNCEF é 4,5% de taxa de juros mais o INPC, e tem-se uma proposta aí que, inclusive, a FUNCEF acabou apresentando para as entidades de elevar essa meta para 4,85% de taxa mais o INPC. Eu, particularmente, no conselho, a gente não teve acesso a esses estudos, então é muito difícil a gente dizer se isso nesse momento não, nesse momento até seria viável, se desse momento para o futuro isso seria viável. Então, eu até prefiro, né, tomar conhecimento das informações para depois emitir uma opinião mais embasada com subsídio dos estudos que foram feitos. Com base no que a gente viu até agora, né, com base nos resultados, com base na análise do comportamento do plano até junho, eu diria para vocês que não sou simpática à ideia do aumento na meta atuarial, mas realmente é uma coisa que a gente precisa avaliar a documentação, os estudos da área atuarial, da área de investimentos, para ver se isso é viável ou não. Se aumentar a meta, o déficit que está lá não equacionado reduz? No primeiro momento, reduz, mas se não cumprir a meta, que é uma coisa que já não está acontecendo assim com tanta facilidade. E, além disso, os planos de equacionamento, eles são corrigidos pela meta atuarial. Aí, se você aumenta a meta, a correção dele também aumenta. Crediplan, a taxa de juros é baseada na meta. Se a meta aumenta, obviamente a taxa de empréstimos também vai aumentar. Então, tudo isso a gente tem que olhar, né, com base nas informações que não chegaram ainda para o Conselho Deliberativo. Aí, Wilson, posso já entrar na questão da consulta? Quer abrir para o pessoal comentar alguma coisa em relação a isso? Se alguém tiver alguma uma questão aí sobre isso que a Fabiana apresentou, quiser falar. Não, a respeito do déficit, Fabiana, aí no caso, a responsabilidade, naturalmente, só para lembrar, né, é da Caixa e dos empregados, né? 50% de cada, né? Sim, a legislação ela é bem explícita em relação a isso. Equacionamento de déficit é paritário, né? 50 nosso e 50 do patrocinador. E aí, uma questão que eu Paritário, acho. Não entendi, Gilberto. patrocinador. A Caixa, no caso nosso, né? No caso, a Caixa. Exato, patrocinador, exato, tá certo. Uhum. Nós, participantes, e a Caixa patrocinadora. Uhum. Para mim está cortando, não sei para vocês.
Gilberto, não deu para ouvir o que você falou. Na verdade, não era uma pergunta, né? Era só uma pontuação aí sobre esse déficit, né? Déficit, que é paritário, né? Exatamente, é isso. Enfim, é só isso que eu queria comentar mesmo. Assim, Estão me ouvindo bem? agora sim. Até em relação a isso que você coloca, né? A legislação, e eu acho que isso é uma coisa que, em algum momento, e já passou da hora, nós, enquanto participantes, e aí as nossas entidades também, elas precisam ir para cima da legislação. Porque eu acho que uma das coisas que vai resolver essa questão do impacto dos equacionamentos e tudo mais para o participante é uma mudança na legislação, porque hoje a legislação ela é muito clara em relação a equacionamento de déficit 50-50. No caso de superávit, idem, né? Se for distribuir superávit, metade, metade. Só que a governança, você tem um desequilíbrio de poderes, né? A gente ainda carrega o voto de Minerva e a Caixa, no caso nós, né, como patrocinador Caixa, ela tem a autoridade, né, e o respaldo legal para decidir muitas questões por voto de Minerva. E aí, ela tem o poder e quando dá algum problema, a gente paga a conta solidariamente com ela. Então, eu acho que uma questão que a gente vai precisar voltar a discutir é esse Livro aí, sem desequilíbrio dúvida, né? de forças, porque eu falo assim, a gente tem o direito de permanecer calado, né? E a É. patrocinadora tem o direito de fazer qualquer coisa. Então, assim, ela quer alterar um regulamento, ela vai lá e, com voto de Minerva e com a violação do Estatuto de 2007, o Estatuto vigente permite que ela altere regulamento, ela vai lá e altera o regulamento. Se der problema lá na frente, ela não arca sozinha, ela divide com a gente. O contencioso a questão, quem deu causa foi a Caixa. Mas a legislação proíbe que ela chegue lá e, tipo, eu vou colocar lá 2 bilhões a mais de recurso porque quero fazer um reparo do contencioso. Não, ela não pode, a legislação impede que o ente público coloque mais do que o participante no fundo de pensão. Então, a gente precisa buscar aliados para tentar mexer na legislação, porque é simples, né? Eu mando, mas na hora do desmando a gente divide a conta. Então, é uma questão que você colocou aí, que eu acho que a gente precisa começar a discutir, até para entrar agora nessa questão da campanha, da consulta, né? Nós tivemos um problema, que foi o equacionamento, e agora, né, a Caixa e a FUNCEF, né, constituíram um grupo de trabalho, inclusive paritário só entre os dois, que chegaram fizeram inúmeros estudos e chegaram a uma proposta aí para redução do equacionamento, do Reg Replan saudado, né? E, pasmem, né, a proposta é o quê? Reduzir nossos direitos, para reduzir compromissos, para reduzir a alíquota de equacionamento. Então, assim, sempre se desdobra para o nosso lado, né? Como se os problemas do equacionamento fossem os nossos direitos. Então, eu acho que essa questão regulatória, né, ela precisa
ter uma atenção especial nossa para que a gente possa realmente unificar uma luta para modificar isso, né? Olha, vamos ser paritários, mas naquilo que há equilíbrio. Quando não há o equilíbrio, quem deu a causa que compareça, né? Então, mais ou menos isso. Aí vou falar rapidinho da consulta, então, para vocês. A consulta foi uma intervenção, assim, das entidades, né, que pediram, e eu particularmente apoiei, né, que a gente realizasse a consulta junto aos participantes, porque no nosso entendimento, assim, se está mexendo no regulamento, né, nos direitos dele, que ele, né, que nós, no caso, né, possamos opinar em relação a isso, né, porque a Caixa poderia ter feito essa alteração com voto de Minerva. A consulta começa amanhã, vai pegar aí uma semana, né? Vai de 20 a 27, vai ser pelo autoatendimento, então você vai ter que se identificar lá por matrícula e senha. É específica para o pessoal saudado, então é só para os participantes ativos e aposentados e os pensionistas do saudado. É não vinculante, ou seja, o resultado dela não significa que será acatado nas instâncias da FUNCEF, é bem isso que está colocado, e o resultado, para ser considerado para alguma avaliação, a consulta tem que ter a participação mínima de 25% dos participantes. Hoje a gente tem 54 mil participantes, né, no Reg Replan saudado, então você precisa ter aí uns 18 mil participando da pesquisa para ela ser considerada válida, vamos assim dizer. Ficou-se, né, quase um mês aí para discutir se realizava, se não realizava, que formato seria, tal. Aí, quando decidiu-se pela realização, a gente estava no meio daquele imbróglio, né, do encerramento da campanha salarial, e por isso a decisão de esperar passar esse momento para que a consulta fosse realizada no momento em que as pessoas pudessem se concentrar especificamente nisso, né? Porque acho que uma coisa que o Wilson falou no começo é que realmente a gente precisa se informar, ter subsídios para uma melhor decisão, porque é uma decisão que vai implicar realmente na redução dos benefícios futuros, né, em redução de benefícios futuros. Então, é importante todo mundo assistir todas as lives, participar de todas as reuniões, ouvir todas as opiniões, para depois se manifestar aí de forma bastante consciente, porque o que está sendo colocado é o seguinte, vou passar rapidamente aqui para vocês. A proposta é de alteração regulamentar. Os itens do nosso regulamento que está na proposta para serem alterados. O cálculo da pensão por morte. Então, quem tem beneficiário a pensão por morte passaria para 60%, hoje ela é de 80%, e mais 10% por dependentes filhos menores de 21 anos, limitado a 80%. Então, esse seria a primeira redução, né? A pensão por morte, que passaria a 60% para o cônjuge, e o benefício da pensão para os filhos, que hoje é até 24, reduziria para até 21 anos,
e está limitado aí a 80% o total. Então, se eu tenho um cônjuge e 3 filhos, estarei limitado a 80%, até filhos até 21 anos. O pecúlio por morte, que na primeira proposta ele acabaria, e depois de algumas intervenções das entidades aí, em especial FENACEF, Audicaixa, Advocef, eles refizeram o estudo e estabeleceram um piso e um teto para o pecúlio de morte, que é mínimo de 5 mil e máximo de 25 mil. Isso, segundo eles, atende aí mais de 90% dos participantes, porque esse está vinculado ao salário, né? No caso, hoje é 2,5 vezes o salário de contribuição, então diz que esse mínimo e máximo pegaria aí em torno de 95%, 96% dos participantes. A questão do FAB, que é o Fundo de Acumulação de Benefícios, hoje, o FAB, como que é? Ele é calculado como? Se eu entrei todo o benefício saudado, ele foi calculado considerando que nosso ingresso no sistema previdenciário foi aos 18 anos. Então, com base na regra vigente em 2006, eu, Fabiana, poderia me aposentar aos 48 e o Gilberto aos 53, 30 a 35 anos. Só que tem muita gente que começou a trabalhar com registro em carteira antes dos 18 anos. Então, hoje a FUNCEF ela faz uma revisão do FAB para essas pessoas. Então, vamos lá. Supondo que a Fabiana começou a trabalhar com 16 anos, com registro em carteira, e não aos 18, eu teria ali mais 2 anos, vamos dizer, de FAB, não de 18 para 48, mas de 16 para 48, vamos supor. Então, hoje a FUNCEF faz esse recálculo. Na proposta, esse recálculo deixa de existir. Então, eles vão cumprir o 18, 48 e o 18, 53, sem a possibilidade do recálculo. E o último item que eles querem alterar é a questão do pagamento de pensão para os cônjuges menores de 45 anos, que é uma regra, né, que já veio aí na reforma da Previdência, que os cônjuges, né, com menos de 45 anos, eles têm o direito à pensão por, no máximo, 20 anos. Então, isso também é uma questão que eles estão trazendo. Esse somatório, né, da alteração regulamentar que passa, né, pela redução dos nossos benefícios futuros, ela dá aproximadamente aí em torno de 2.630.000. Então, seria o valor, né, da nossa cota de participação nessa redução, seria 2.600. A Caixa entraria com mais esses 2.600 a título de antecipação do equacionamento dela, e, além disso, a gente teria mais o alongamento do prazo em 6 anos, né? E aí, o somatório disso tudo daria um impacto aí em torno de 8,36%,
E a gente teria uma redução, então, dos 19 atuais que a gente paga hoje, né, somando os 3 planos de equacionamento, para algo em torno de 10,8%, dando aí aproximadamente 43% de redução no total do equacionamento que a gente paga, né? Dentro disso que eles estão colocando, eu vou achar aqui a coisa que eu perdi. Volte aqui, por favor. O que eles estão colocando é que com esses valores daria para quitar o plano de equacionamento de 2014, que está com prazo até 2033, reduziria em torno de 40% o equacionamento de 2015, que tem prazo aí até 2035, e teríamos aí o pagamento total, né, no período aí desses 18 anos do equacionamento de 2016, né? Então, que estava com prazo aí até 2036. Então, mais ou menos a proposta é essa, então, são 3 partes, né, para chegar na redução. Alteração regulamentar, com redução nos nossos benefícios futuros. Contrapartida da Caixa no mesmo montante, na forma de antecipação do equacionamento dela, mais o alongamento do prazo em 6 anos, então a gente iria para 18 anos de equacionamento com essa redução dos 43%, mais ou menos, aí do que a gente paga hoje, né, dos quase 20, iria aí para 10, 11%. Então, assim, Wilson, no grosso modo, seria isso, né? Então, fico aí à disposição de vocês. Só reforçando, a pesquisa começa amanhã, vai até sexta que vem. Ninguém precisa ter pressa de ir lá votar, né? O que eu tenho pedido muito, assim, é que vocês se informem, conversem e não tomem nenhuma decisão precipitada, porque realmente a gente está falando de alterações que vão trazer impactos para a gente, se não agora, no presente, no curto prazo, mas aí no médio e longo prazo, né? Lembrando que realmente seria uma concordância na redução dos nossos direitos, a partir do momento que você indicar o sim. Ah, mas e o não? Significa o quê? Significa que a gente vai ter que continuar lutando para buscar formas de reduzir isso. A questão da legislação é uma questão que eu já coloquei para vocês, que eu acho que a gente tem que ir para cima disso, né, e ir buscando outras coisas. O que não dá realmente é para a Caixa e a FUNCEF continuar resolvendo nossos problemas, avançando nos nossos regulamentos, né? Eu acho que, infelizmente, foi isso que aconteceu no Reg Replanão Saudado. No caso de vocês, não tiveram nem oportunidade de opinar, né, Wilson? Foi numa facada. No nosso caso, a gente tem a oportunidade de opinar, né? E aí o que eu posso pedir mesmo para vocês hoje, assim, é que cada um pense muito direitinho na escolha que vai fazer. Eu sei que está todo mundo apertado, todo mundo endividado, o Saúde Caixa tem pesado muito para a gente, né? Em especial aí depois desses últimos acordos e aditivos que foram assinados. Nós vamos pensar direitinho, porque é uma decisão que, uma vez legitimada, para a gente tentar recuperar
é muito mais difícil, né? Então, é isso e eu estou à disposição. Ok. É, obrigado, Fabiana. Eu acho que é mesmo muito importante as pessoas discutirem, pensarem sobre o tema, né? Eu sou do Plan não saudado e o nosso plano foi saudado unilateralmente, inclusive a partir do uso do voto de Minerva. E esse saudamento feito no nosso plano, ele trouxe o fim do equacionamento. Então, muitas pessoas comemoraram que não iam ter que pagar mais o equacionamento. No entanto, gente, nós percebemos que os direitos que nós tínhamos, eles foram retirados. Nós tínhamos um direito de acompanhar o reajuste da categoria, nós tínhamos o direito de compensar a diferença dos reajustes do INSS, caso aumentasse mais, diminuía o valor da benefício da FUNCEF. Caso o INSS diminuísse, aumentaria o nosso valor da FUNCEF. Isso nós perdemos, né? E essa perda é o que gerou a possibilidade de zerar o equacionamento. Então, não foi algo, na minha opinião, positivo, olhando para a perspectiva futura. Nós perdemos direitos, né? E isso vai pagar, nós vamos pagar um preço por isso. O que nós não estamos pagando no equacionamento, nós vamos pagar agora ao longo do tempo, na medida em que os nossos benefícios não vão ter mais o reajuste nem da categoria e nem a compensação do INSS. E lembrando que para quem saudou, fez um saldamento lá atrás, é diferente, né? Porque teve uma série de benefícios que nós agora não tivemos. Quem não era não saudado sofreu essa alteração no saldamento, no regulamento de não saudado, nós não tivemos mais nenhum benefício. Então, o único benefício que teve foi realmente não ter mais o equacionamento. Enfim, é uma discussão, né? E, bom, cada um vai ter uma opinião. Tem gente, como a Fabiana falou, que pelas circunstâncias de que o soldamento trouxe, né, um arroxo, uma perda muito grande, preferiu assim, né? Preferiu agora. Então, não vou ter mais equacionamento, está ótimo. Mas não consegue enxergar para o futuro a perda que nós vamos ter. Mas é isso. É importante aqui que a Fabiana fala. Vai haver uma consulta e as pessoas vão dizer, né, sim ou não. Então, isso é importante, né, o participante decidir. Agora, o que é preocupante é que essa consulta não é vinculante. Então, a FUNCEF vai tomar a decisão independente da opinião da maioria. Se a maioria decidir que não deve ser feita essa alteração, a FUNCEF pode fazê-lo, mesmo considerando a opinião da maioria. Então, isso é preocupante, né? Mas, ao menos, nós fomos consultados, ao menos nós fomos informados, né, que é diferente do que aconteceu com o não saudado, que sofreu a mudança, uma mudança profunda, importante, e a gente nem informado foi, a gente foi informado depois que a mudança já havia sido realizada. Então, agora eu vou abrir aqui, o pessoal que queira mais informação, queira manifestar opinião, fique à vontade para que a Fabiana depois possa responder. Bom, eu gostaria de fazer uma pergunta, Fabiana. Caso essa consulta bom, como lembrou bem o Wilson, né? Não depende tanto, a FUNCEF pode tomar a decisão que bem entender, né? Independente da consulta, do resultado da consulta. Há quem diga que a FUNCEF está disposta a observar, a respeitar o resultado. Tudo bem, não sei, né? Isso é o futuro que vai nos dizer. Mas no caso aí da pensão, né? Da dependente, a viúva, por exemplo, no caso,
ela vai receber 60%, não é isso? Do benefício. Mas aí, permanecendo o equacionamento, ela continua pagando também. Sim, o equacionamento vai junto. Uhum. Enquanto houver beneficiário no plano, ele continua pagando o equacionamento. Vai pagar numa alíquota diferente da de hoje, né? Porque vai estar reduzido por conta das reduções que foram feitas, mas vai continuar pagando. Mais alguém quer falar? Wilson, aqui Oi, é Ciro falando, tudo bem? Boa noite a todos, boa noite a Fabiana. Primeiro, boa noite, Ciro. parabenizar aí a disponibilidade da Boa Fabiana. noite, Ciro. Eu não estou conseguindo configurar a minha câmera para aparecer. Computador Apple, eu sempre levo uma surra. Mas parabenizar aí a iniciativa da Fabiana de estar se dispondo a conversar com a gente, com os participantes, isso é muito legal. E é importante saber que, estatutariamente, essa consulta, ou a consulta é prevista para orientar o voto dos conselheiros eleitos. Agora, a escolha é feita por voto do Conselho Deliberativo. Até eu fiquei preocupado porque me parecia que a diretoria já estava dando como favas contadas a aprovação, tanto essa a aprovação do que foi do que está sendo proposto, quanto a aprovação de uma eventual redução, aumento da taxa atuarial, que é uma coisa que tem que ser pensada também, sem passar pelo Conselho. E eu confirmei com a Fabiana que isso realmente, com a própria Salete, que é a presidente do CD, que realmente é um assunto de alçada do CD, como não poderia deixar de ser. Mas o importante é estarmos todos que vão participar do voto. Eu sou do Reg Replan não saudado, como outroramente não saudado e saudado na marra, né? Como o Wilson também é. Mas, para quem saudou, é a oportunidade agora que cada um tem de pensar, junto com a sua família, o que é melhor, se é ter agora uma redução do equacionamento, ter um aumento do valor líquido que pode dispor agora, com eventual possibilidade de futuramente ter uma redução para o viúvo ou a viúva de uma do beneficiário, né, do assistido por uma redução, que é uma coisa futura, incerta, a gente não sabe, né? Mas teria um alívio agora. Então, isso vai muito da posição de cada um. E até lá, o que nós temos são manifestações individuais. Então, um acha uma coisa, mas é o que a pessoa acha pessoalmente. Para a gente ter uma ideia do todo, é importante que todos se manifestem, para poder bem orientar os nossos representantes eleitos, que é a Fabiana, a Ana de Fátima Brito e o terceiro conselheiro, quem é, Fabiana? Eu não esqueci o nome do É o terceiro. Selim, Selim, que foi isso, eleito. em Isso. Então, os três 2022. poderem se orientar. É o que está previsto no estatuto. Agora, se ainda assim, a despeito da votação, que seja majoritariamente não, aí os três conselheiros eleitos, evidentemente, vão acatar a decisão da maioria e votar não. Mas se ainda assim o Conselho Deliberativo resolver votar sim, de uma forma ilegal, porque o estatuto que era vigente de 2007 até 2021, quando foi alterado ilegalmente, previa que para alterações de regulamento do plano havia necessidade de um quórum qualificado de 4 dos 6 votos do CD, não bastava o voto de Minerva. Mas, infelizmente, e eu tive o desprazer de estar lá presente e ver isso acontecer na minha cara, como membro eleito do Conselho Deliberativo, eles impuseram o voto de Minerva escudado num parecer comprado pela FUNCEF junto a um procurador da República, que hoje é o PGR, o doutor Gonê Branco, o que é uma situação muito ruim para a gente. Mas então é isso. Era só fazer essa manifestação e dizer que cada um deve votar com o seu próprio coração, com o seu sentimento, conversando com a família, conversando com o companheiro, com a companheira, né? Para saber o que é melhor para si. E o todo, a somatório dos sentimentos individuais de cada um,
vai dar o que a gente vai, o que é melhor para a maioria. É isso. Ok. Obrigado aí pela oportunidade. Obrigado, obrigado, Ciro, pela colaboração. A Jaqueline tinha levantado a mão. Não? Ela baixou, então acho que não quer mais falar. O Sérgio levantou a mão. Sim. É, Primeiro, eu queria agradecer a Fabiana. Fazia bastante tempo que a gente não tinha tanta informação da FUNCEF. A gente não está gostando das informações, falando no bom português, mas pelo menos a gente está tendo as informações. Está sendo déficit atrás de déficit, mas a gente tinha isso mesmo no passado, mas a gente só ficava sabendo quando vinha a trolha para a gente, que era um novo equacionamento, né, no caso. Então, a Fabiana está, por um tempo, durante a licença do TOD, ela está desempenhando a função de conselheira, e eu espero que, quando acabar a licença do TOD, caso ele retorne, acabando a licença do TOD, a gente continua tendo informação nesse nível que a gente está tendo. De certa forma, o Ciro falou algo que eu ia perguntar, né? Ele falou antes de mim algo que eu ia perguntar, mas eu vou perguntar, mesmo assim, né? Vamos. A Fabiana está defendendo não, as entidades, pelo menos as maiores entidades, CONTRAF, FENAI, tá defendendo não, mas numa hipótese do sim ser maioria nas votações, qual que seria seu posicionamento na reunião do Conselho Deliberativo? Era isso. Ok. A Jaqueline escreveu no chat que ela retirou as inscrições, mas o Messias se inscreveu. Eu acho que era importante, então, ouvir também o Messias, depois passa para você, Fabiano, pode ser? Pessoal, boa noite a todos. Vocês me ouvem bem? Ouvimos, sim. Então, galera, eu sou franco em dizer para vocês o seguinte: do ponto de vista técnico, eu não estou gabaritado, não estou preparado para fazer discussão do ponto de vista técnico, tá certo? Eu entendo que essa discussão ela tem as suas nuances de caráter técnico, mas que são determinantes, né? Mas eu entendo que, do ponto de vista político, nós já perdemos essa guerra. Não é nem essa batalha, nós já perdemos essa guerra, entendeu? Porque a partir do momento em que eventuais decisões ou discussões que são feitas e se chega a um posicionamento tem o poder de veto nessas decisões, nós estamos aqui debatendo para quê? Entendeu? Eu não sei se eu estou sendo um pouco taxativo em excesso, mas na minha visão, nós estamos numa situação onde na verdade, nós não temos alternativa. Do ponto de vista jurídico legal, do ponto de vista de eventual processo de mobilização da categoria para reverter essas coisas aí, nós não temos. Nós vamos ter que comer na mão dos caras. O que eles derem para nós vamos ter que aceitar. Foi falado aqui que o que aconteceu? Que é uma espécie de conselho, chegou num determinado posicionamento, mas alguém teve o poder de veto e anulou completamente o que foi debatido e o que tese deliberado por uma maioria. Me corrija se a minha compreensão estiver equivocada. Eu acho o seguinte, gente, que a única maneira que a gente teria de tentar reverter isso seria do ponto de vista político, tá certo? Seria buscar alternativas, não considerando aquilo que está estabelecido unilateralmente, que pode ser questionado juridicamente. Desculpe, eu estou na beira da rua aqui, a janela está um pouquinho aberta. Vocês escutaram a freada, né? É que eu estou próximo, tá? Eu entendo o seguinte, como eu disse, eu não tenho conhecimento técnico, eu sei, assim, algumas coisas mais centrais e tal, mas nós temos no movimento pessoas que estão gabaritadas, estão preparadas para dar um parecer.
E ainda que essas pessoas não façam uma explanação dizendo que tudo está perdido, na entrelinha, naquilo que está, vamos dizer assim, incluso na fala, diz para nós o quê? Que não temos saída. Nós não temos saída. Do ponto de vista jurídico legal, a gente tem todas essas barreiras colocadas, certo? Pela patrocinadora e por outros interessados que a gente nem sabe exatamente quem são, né? E o movimento, ele está simplesmente com as mãos amarradas, porque, na verdade, tudo já está definido. Os caras têm a disfarçatez de fazer uma enquete, mas, de antemão, já dizem que não tem o compromisso de ouvir a opinião, se eventualmente a opinião de uma maioria for diferente daquelas que eles pretendem. Então, para que a enquete? Tecnicamente, como eu falei, eu não tenho conhecimento à altura que muitos colegas, que muitos camaradas têm, mas eu vou pela essência do processo. E a essência do processo diz para nós o seguinte: nós só vamos conseguir reverter toda essa situação que já está dada de prejuízo para os nossos bolsos, de antes, de agora e do futuro, se a gente conseguir levar essa campanha, fazer uma campanha. Eu acho que não é só a Caixa. Eu sugiro o seguinte, galera, que a gente faça uma espécie de seminário juntando as pessoas da Caixa Econômica que têm conhecimento técnico disso, as pessoas do Banco do Brasil, do Correio e também de quem que mais quer, da Petrobras, entendeu? Eu acho que, ainda que a questão técnica possa ser também um dos fatores que determina, eu acho que a única coisa que pode alterar essa gatunagem, né? Esse desvio de dinheiro público, entre aspas, porque é o dinheiro que é dos trabalhadores, certo? Sim ou não? Eu entendo que a gente tem que resolver isso do ponto de vista político, com muita mobilização, muita pressão, entendeu? E com muita determinação. Eu repito, eu não tenho condições de fazer uma discussão à altura do ponto de vista técnico. Mas, como diria o caipira, nós estamos de qualquer jeito. Não tem saída do ponto de vista técnico. Do ponto de vista jurídico, também me parece que a coisa está amarrada e a gente não vai conseguir avançar na construção de um processo que possa reverter toda essa gatunagem, essa roubalheira, né? Eu sei que entre nós tem muitos colegas que lá atrás entenderam que seriam bons investimentos. Os companheiros foram de boa fé. Muitos das nossas lideranças sindicais e mesmo políticas, que a gente tinha uma relação de confiança, entenderam que seria uma coisa afirmativa. Muitos. E eu entendo que é agir de boa fé. Agora, estava lidando com pessoas que estavam agindo de má fé e que têm o poder da caneta, que têm o poder da decisão política e da decisão, vamos dizer assim, mais taxativa de dar um encaminhamento que entenderam que deveria ser um encaminhamento que lhes interessava e que interessava a outros. Quando, na verdade, todo o risco do processo todo, quem correu o tempo todo em cifra, foram as pessoas que já vinham contribuindo há muitos anos, e é uma contribuição de décadas. Quando se faz esse desprendimento de tirar uma parte da sua renda, tá certo? E aplicar numa espécie de poupança para receber lá no futuro, entendeu? E no meio do caminho você é tungado, gente, desonestidade total. E já estamos falando de bilhões. Algumas pessoas se beneficiaram disso. Houve punição? Será que houve? Resumindo, galera, não vou ultrapassar muito o meu tempo, não. Eu acho que o que a gente deveria fazer é o seguinte: eu, pessoalmente, vou procurar me preparar mais tecnicamente para entender melhor todo esse processo, os meandros e as possibilidades, que eu sou débil nisso. Mas, na leitura geral, o que está colocado
é que nós fomos expoliados, tá certo? E que, além de sermos expoliados, quem deveria responder por esse crime cria mecanismos para que isso fique impune e que, para que, se houver, vamos dizer, ressarcimento, é o ressarcimento que nós mesmos vamos pagar. Espera aí, compadre. Tem problema nisso. Então, eu defendo o seguinte, que todos os fundos de pensão prejudicados nesse processo, todos os seus trabalhadores, através dessa representação, tá certo? Façam um estudo do ponto de vista jurídico, do ponto de vista técnico, para ter um entendimento de que maneira a gente poderia, pelo menos, minimizar as nossas perdas e ir para cima. Não tem outra alternativa. Eu também sou do regra europeu não saudável, né? A minoria da minoria da minoria. E por que nós fizemos isso? Nós fizemos isso porque essa era a regra inicial lá atrás, né? O benefício definido, eu tô xarope. Era isso, não era isso? Era isso, até onde eu posso ter entendimento. E o que está acontecendo? A grana com a qual nós contribuímos muito na nossa vida, alguém se apropriou dela e agora está dizendo que se explodam vocês. Então, a musiquinha do tô nem aí, entendeu? Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que não pode ficar impune, eu acho que a gente não pode dar por perdido, eu acho que a gente não tem que ficar aceitando essas migalhas que, na verdade, o que está sendo colocado é o seguinte, nós vamos ter que responder, tá certo? Já respondemos com as equalizações há anos. E eu vou fechar dizendo o seguinte, eu entendo, galera, que mais do que técnica, a única alternativa que nós temos é uma alternativa de mobilização política do conjunto das 4 categorias prejudicadas. Um movimento sério, com um projeto, até porque ninguém se aposenta da noite por dia, tem gente ainda que tem 5, 6, 8, 10 anos para se aposentar e que também foi expoliada. Tecnicamente, beleza, tudo legal, temos que saber, temos que aprofundar o estudo e tudo mais. Mas essa questão é questão eminentemente política, de um desvio, de uma roubalheira planejada. Como eu disse, muitos dos nossos colegas defenderam isso, defenderam porque foram iludidos, foram enganados, tá certo? Utilizado a sua predisposição de um projeto que poderia render, que eu falo no sentido de fortalecer o montante dos fundos, e o que nós vimos que foi tudo um golpe planejado, tá certo? Estudado para acontecer exatamente o que aconteceu. Eu paro por aqui, desculpa se eu me alonguei, galera. Fabiana, a Jaqueline se inscreveu de novo. Eu acho que era bom ouvi-la. Depois a gente passa para você, pode ser? Maravilha. Jaqueline. Boa noite. Agora eu vou falar. É que naquela hora eu tive um imprevisto aqui em casa e estou até pedindo desculpa para falar sem a câmera, porque estou aqui também arrumando aqui umas coisas aqui no meu quarto, está uma bagunça danada. Bom, em primeiro lugar, eu queria parabenizar, né, a Fabiana por estar promovendo esse debate, um assunto bem complicado, e a FUNCEF, e eu vou me ater aqui a essa consulta. A minha fala vai ser um pouco em cima dessa consulta. Dizer que eu concordo em muita coisa que o Messias falou, que a gente está com um problema muito grande. É um problema complicado de se resolver, uma consulta que está sendo feita sem nenhum compromisso de seguir, né, essa consulta, ou seja, ele está jogando de alguma forma, como se tivesse querendo referendar uma decisão que vai ser, em última análise, da FUNCEF, né, e da Caixa, principalmente de retirar direitos. Eu vejo que pelas pessoas que eu estou vendo nos grupos aí de aposentados, né, a EAP aqui de Pernambuco,
e eu acredito que a FENASSEF está, eu não sei a FENASSEF, mas a EAP com certeza está orientando o voto no sim. E aí você está pegando pessoas que estão numa situação desesperadora do equacionamento financeira e que estão vendo um pequeno alívio imediato. E foi até falado aqui da importância de cada um pensar no seu caso, na sua família. E aí eu acho isso, bem, se eu fosse pensar no meu caso, eu não tenho dependente, eu não tenho pensionista, eu iria querer esse alívio imediato. Tanto que lá atrás, eu não sei quanto tempo faz, uns 2 anos, tinha uma proposta que não tinha retirado de direitos, eu toparia isso, estender, né, jogar e empurrar com a barriga. Mas, com retirada de direitos, é bem complicado. E aí as pessoas vão tomar uma decisão pensando no... Cada um vai tomar uma decisão pensando no seu caso, principalmente os aposentados, os mais velhos, os mais endividados. É isso que eu estou vendo. E algumas pessoas que eu vejo que vão votar não, porque dizem que essa dívida não é minha, mas como uma raiva. Enfim, e aí eu penso que isso aí é uma consequência do que nós estamos fazendo, o movimento. Eu estou me incluindo, eu não faço parte do movimento, assim, não faço parte da direção de nenhuma entidade, mas tenho um compromisso com os trabalhadores, né? Com isso aí. Inclusive, estava conversando, eu estava no dentista essa semana, que ele também é aposentado da Caixa, me perguntando sobre isso. E eu disse para ele isso, que é muito ruim retirada de direitos, mesmo que esse direito não seja de mim, mas de futuro, porque todos os direitos que a gente tem porque pessoas lutaram antes da gente, lutaram para que a gente tivesse essa situação. E a gente vai simplesmente abrir esse precedente de abrir mão de direitos futuros, né? Então, mas aí vem essa minha crítica às entidades, a CONTRAF, a PENAI, a Comissão dos Empregados, aos sindicatos, que há muito tempo não fazem esse debate com os trabalhadores do que significa retirada de direitos, né? Ao contrário, ainda assinam acordos com retirada de direitos. Então, a gente está vendo isso que está acontecendo. É muito triste. Eu nem sei, eu estou aqui, eu não estou debatendo lá no grupo, eu não falo nada, porque eu digo, eu não estou nesse papel, eu não sou dirigente, já fiz demais isso, já falei demais, não quero me desgastar. Mas eu penso que o sim vai passar, é o que eu sinto, eu estou falando pela minha realidade aqui, embora eu não vou votar em nenhuma circunstância, mesmo que me beneficie momentaneamente e até futuramente, porque tudo que vai ser tirado aí não vai ser, mas eu me recuso a votar no sim. A minha dúvida é se eu vou participar desse processo. A minha única dúvida ainda é essa. Então é isso, sabe? Eu acho que a gente tem que mudar, tem que ver alguma forma de voltar a esse debate, né? Quando eu falo que os aposentados que eu vejo estão, a grande maioria, está pensando em votar sim porque está querendo resolver seu problema, o pessoal da ativa, a quantidade de pessoas que não estão nem aí. A gente vê pelo resultado da própria eleição, né? Da FUNCEF. Quanta gente que não votou no seu conselheiro, no seu diretor, enfim, no nosso, né? É isso. Vamos, mas a luta continua e parabéns aí. E, Fabiana, estamos juntos para
para tentar ajudar a ter um bom mandato e tentar reverter, né? Abrir os olhos de quem tem que lutar pela gente, para a gente conscientizar os participantes da FUNCEF, os trabalhadores da Caixa, aposentados, porque ainda vai ter o Saúde Caixa daqui a pouco também para a gente continuar esse debate dessa luta. Ô, gente, desculpe, eu não estou achando a mãozinha aqui no meu celular para me levantar, mas deve colocar aí na fila aí para falar. A mãozinha aqui não estou achando. Então fala, Gilberto, porque já passa para a Fabiana encerrar. Ah, tá ótimo. Não, eu assim, a colega que acabou de falar, desculpe, eu tô, o nome dela acabei, Jaqueline. Jaqueline. Eu concordo plenamente com a Jaqueline e acho assim que o sim parece que vai realmente prevalecer, mas também acho que existe aí um conjunto mesmo no silêncio aí de alguns grupos, de algumas entidades, para que isso realmente se concretize, né? Que passe isso e que seja feita essa redução, né? Então, parece que vai ser difícil resistir. Eu concordo plenamente com a Jaqueline, com o que ela falou. Também não estou disposto ao sim, ao contrário, né? Mas acho que há aí um movimento aí por detrás de tudo que vai realmente favorecer esse plano aí, né? Enfim, então nós estamos aí numa situação realmente de muita preocupação, né? De perdas de direitos mesmo, né? E é isso, gente. É isso. Obrigado. Ok, obrigado, Gilberto. Fabiana, então, suas considerações finais aí sobre todas as falas e perguntas. Assim, acho que a gente está num momento de muitos desafios, né? Na FUNCEF, no Saúde Caixa, na própria Caixa, né? Processo, só acho que a gente não pode desistir da luta, né? É o que nos trouxe até aqui, e eu acho que é aonde a gente tem que continuar. É difícil, às vezes desanima, tem dia que você acorda, mas eu acho que a luta é uma questão que a gente não pode desistir, né? Falei muito disso, inclusive na campanha, né? Estou aposentada, mas a luta não aposenta. E acho que a gente tem que estar todo dia aí, brigando, conversando com as pessoas, né? Hoje, só para vocês terem um dado, dos 54.000 participantes do Reg Replan Soldado, se tem em torno de 8.000, talvez agora até menos, né, com os desligamentos de PADV em atividade, né? Então é um plano igual o Reg Replanão Soldado, onde a maioria já está em benefício, né? E você tem realmente uma situação crítica, né, no grupo das pessoas que estão aposentadas, né? É difícil você ter aí um endividamento alto por conta de uma série de questões aí que vem se desdobrando ao longo dos anos, saúde caixa, equacionamento. Nós vivemos num país aí que passou por uma pandemia e por uma crise econômica, né, onde muita gente perdeu seus empregos, né, e felizmente nós, né, temos aí o nosso benefício, nosso salário no dia 20 e acaba socorrendo muitos familiares, né, então vem numa bola de neve muito grande aí nos últimos anos que faz com que o ambiente nesse momento seja propício, entre aspas, para quem quer fazer esse tipo de serviço, né? Que é reduzir direito das pessoas. Por quê? Porque pega as pessoas no momento de dificuldade, que ele às vezes está vendendo o almoço para comprar a janta. Se ele vê uma possibilidade de ter uma redução aí no comprometimento mensal, ele não vai pensar no futuro, né? Ele vai pensar no prato de comida que
que ele vai comprar agora, ele vai pensar no remédio ali na farmácia que ele vai ter que comprar. Então, assim, é difícil a gente fazer o julgamento das pessoas, mas eu acho cruel demais, né, você ter uma postura, né, do patrocinador e da própria FUNCEF de aproveitar de um momento como esse, né, de fragilidade das pessoas, para vir, né, oferecer esse tipo de solução. E aí eu quero já responder o Sérgio Soares. Nós brigamos muito para trazer a decisão da consulta para o Conselho Deliberativo, porque como o Ciro mesmo colocou, a diretoria da FUNCEF está se achando aí empoderada para sair defendendo mudança de regulamento sem passar pelas instâncias de governança da fundação, está se arvorando no direito de apresentar estudos de aumento de meta atuarial sem passar pelas instâncias de governança da fundação. E criando, inclusive, debates, né, sobre temas estratégicos da FUNCEF, meio que se comparado aí com uma partida de futebol, Palmeiras e Corinthians, né? Sou contra, sou a favor, torço para isso, torço para aquilo, que infelizmente não deveria ser, né? Deveria ser respeitado os ritos de governança, deveríamos ter planos de comunicação para dialogar com os participantes. Acho que o diálogo com o participante é extremamente importante, mas a gente precisa ter alguns cuidados, né, para não transformar realmente num sou contra, sou a favor, e às vezes passar ou deixar de passar propostas que sejam favoráveis ou desfavoráveis a nós. Então, eu acho que está ruim esse formato, né? Ruim para a fundação, ruim para nós participantes, e a gente espera que isso possa melhorar. Mas a consulta acabou, né, sendo trazida para o conselho. Eu, particularmente, defendi que a gente realizasse a consulta. É a primeira consulta que a gente não é a primeira vez que a gente faz a consulta, até na FUNCEF nós já tivemos, acho que aí, 2 eventos como esse. O primeiro foi no plebiscito do saldamento, lá em 2005, 2006, para a orientação de voto dos conselheiros eleitos. Então, os participantes foram ouvidos se eram favoráveis ou não à proposta de saldamento. E depois nós tivemos aí em 2021 a consulta em relação à aplicação da Resolução 30, que era a extensão dos prazos para os planos de equacionamento. Na consulta de 2006, os participantes se manifestaram favoráveis ao saldamento. Nossos conselheiros eleitos votaram a favor. Na consulta de 2021, os participantes rejeitaram, os conselheiros votaram contra, e a Caixa teve que se recolher e acompanhar. Por quê? Porque naquele momento ela não podia fazer esse tipo de coisa com voto de Minerva. Aí veio o golpe do estatuto, né? Fizeram uma alteração estatutária violando o Estatuto de 2007, que não permitia voto de Minerva para alteração de estatuto, para alteração de regulamento, para retirada de patrocínio e para investimentos acima de 2% dos recursos garantidores. Fizeram a alteração do estatuto, logo depois fizeram a alteração do regulamento do Reg Replan saudado. Reg Replan não saudado. É o terceiro plebiscito que se faz na FUNCEF, sendo o primeiro à luz do novo estatuto. Fala, Ciro. Só uma parte, Fabiano. A alteração do Reg Replan não saudado, do regulamento que implementou as regras do CGPAR, foi antes da alteração até do estatuto. Foi mais grave, mais ilegal ainda. A alteração do estatuto foi ilegal e a alteração do regulamento do Reg Replan não saudado foi antes.
até a Uhum. de alterar o estatuto. E ambos foram ilegais, porque a própria Lei Complementar 108, ela está lá no seu artigo 11, se eu não me engano, que ela previa outras formas de quórum, caso tenha sido aprovada pelo estatuto e aprovado pelo órgão Aham. penitenciário na época, era a SPC, que aprovou o estatuto de 2007, que a gente tem Uhum. que fazer uma briga para voltar a vigorar aquele Sim, estatuto de 2007. sim, eu também Estamos acho juntos que. nessa luta aí. É. Então, vai ser a primeira consulta que a gente faz, tendo a Caixa a prerrogativa de alterar regulamento com voto de Minerva. Ela fez questão de deixar claro que não é vinculante. Agora vamos falar por mim, né? Respondendo aí o Sérgio Soares. Eu vou defender e vou votar pelo não, né? Porque eu, Fabiana, participante da FUNCEF, do Reg Replan Saudado. Por quê? Porque eu não concordo que, mais uma vez, busquem solucionar um problema às custas dos meus direitos. Então, eu vou votar não. Agora, eu, Fabiana, conselheira, se estiver lá no exercício da titularidade, né? Porque a titularidade é do TOD, mas eu acredito que posso falar por ele também, vamos respeitar a decisão do participante, né? Nós não defendemos uma consulta para depois ignorar a posição do participante. Então, se o participante dizer que não quer, ótimo, vai conciliar com a minha posição, vou votar ali pelo não. E vou brigar com a Caixa para que ela respeite a vontade do participante. Agora, se ele falar que quer, né, que é sim, eu vou me submeter, né, reconhecer que fui derrotada pela maioria e vou, enquanto conselheira, apoiar a posição dos participantes, porque eu acho que o plebiscito orienta o voto dos conselheiros eleitos, conforme o artigo 32 lá do nosso estatuto. Agora, se ele. Então, vou respeitar o voto dos participantes. Mas o que eu peço, e peço muito, e tenho pedido, que as pessoas se informem e participem, sabe, Jaque? Eu queria realmente, assim, que 100% dos participantes do Reg Replan Saudado participassem, né? Porque aí sim nós teríamos um processo completamente legítimo, né? Então, assim, a gente precisa que todo mundo participe, mas que não tenha pressa, né? A gente vai ter uma semana, então todo mundo tem que conversar, todo mundo tem que se informar. Se precisar falar comigo, estou à disposição. Busquem as entidades. Eu acho que esse é um processo, assim, que não podemos desconsiderar que teve demanda das entidades, né? Temos entidades que são favoráveis às medidas, né? Temos entidades que são contra, né? Então precisamos escutar todo mundo, precisamos e fazer esse processo realmente ser o mais legítimo possível, até porque a gente possa ali no conselho lutar para que a expressão da vontade do participante seja a reconhecida e Prevaleça. exatamente. Então, é isso. Vamos Beleza. torcer para o Marcos Totti ser vereador e você Eu, ficar meu como voto é titular. não, mas eu parabenizo a Paviana pela postura dela, viu? Muito obrigado por ela, por essa postura. Então, Resumindo, gente, Fabiana, você na consulta vota não, mas na reunião do CD, se a maioria optar pelo sim, você se curvará ante ao desejo da Vou maioria. respeitar a Perfeito, decisão dos perfeito. participantes do Parabéns pela Conselho sua posição. Deliberativo. Parabéns. ok, gente, vamos lá. Então, a gente realizou essa atividade aqui no intuito de trazer informações para os participantes da FUNCEF do Reg Replan Saudado, né, que vai ter agora essa decisão a tomar aí nos próximos dias.
A gente espera ter contribuído para esclarecer dúvidas. Essa reunião foi gravada, nós vamos colocar Sandra, a mozinha sumiu daqui, Sandra. nós vamos colocar no YouTube do Agora é para Todos, para que as pessoas possam assistir, né, e divulgar para outras pessoas, inclusive. E a gente acha importante, né, que as pessoas tenham o conhecimento e participem do processo, né, não se omita, participe do processo. Eu queria ver com a Fabiana, se aqui você poderia deixar o seu e-mail, contato, para quem estiver, né, assistindo depois, quiser ter alguma dúvida, quiser perguntar particularmente a você, se você pode disponibilizar o contato para as pessoas fazerem. O Messias pode. levantou a mão. Messias levantou a mão. Só um momento, Ciro, por favor, só um momento. Você Pode pode... mandar no meu e-mail, é Fabiana Mateus com TH, Fabiana Mateus com TH, @funcef.com.br. Aí fica mais Ok. fácil. Ok, então quem estiver assistindo o vídeo, depois tiver dúvida, quiser mandar alguma pergunta, algum esclarecimento, pode conversar diretamente com a Fabiana, né? Nós já estamos aqui há 1h30 nesse debate. Eu vou ver aqui, Messias, alguma dúvida, alguma questão de ordem que você queira colocar, mas, por favor, com celeridade para a gente poder encerrar o evento. Então, com celeridade, eu coloquei uma proposta e não se colocou, não se debateu, não se comentou a respeito dela. Eu insisto. Ô, Wilson, Alô? Então, eu gostaria de expor por que eu mantenho a proposta que eu fiz para esse coletivo que está aqui hoje debatendo esse tema. Então, Messias, aqui a gente fez a reunião para fazer esclarecimento, né? Não é um fórum deliberativo. Então, eu acho que depois você pode encaminhar essa opinião para a Fabiana e ela poder fazer a discussão com o movimento. ô, Wilson, Oi, Fernando. boa noite, tudo bem? Eu cheguei atrasado um minutinho só para não atrapalhar, até mesmo para a gente colocar nossa posição aqui de Belo Horizonte, sem intervenção, sem nada. Posso? Pode. Não, só dizer o seguinte, que nós também aqui, nós estamos mais ou menos nessa posição aí que a Fabiana está colocando, porque eu voto não, mas vamos respeitar o processo democrático, né? É uma consulta que a FUNCEF viu que ela vai ganhar, quer se cacifar a qualquer custo da diretoria, mas meu voto é não na questão dos direitos, principalmente, e respeitando a posição. E a tristeza muito grande, o que o sindicato, o CONTRAF, a PCEF, a FENACEF estão fazendo. A FENACEF tirou posição pelo SIM, né? Mas sindicato, o CONTRAF, a PCEF, um debate tão importante desse, estão lavando as mãos. Deixaram aí na mão da FENAI, que está, como se diz, levando o processo. Mas a posição nossa, que é da nossa oposição de BH e região, é essa. E estou com a Fabiana. A posição corretíssima que ela está tomando. Vocês desculpem não ter chegado antes, porque o trânsito hoje aqui estava infernal. Estava infernal, mas consegui pegar muita coisa. Uma boa noite aí para vocês, tá? Obrigado, Fernando. Valeu, Neiva. Então é isso, gente. Eu agradeço a participação de todos aqui. Agradeço a Fabiana a disposição para fazer esse debate. E a gente vai futuramente ter outras reuniões como essa, né? Nós, inclusive, estamos discutindo com outros conselheiros deliberativos, fiscal, criar um fórum, né? Já que as entidades não fazem isso, nós vamos tentar criar um fórum para que as pessoas possam ter essas informações, as pessoas possam estar seguindo, acompanhando mais de perto a FUNCEF. Então, esse debate já está existindo, a gente espera implementar em breve um fórum FUNCEF com os representantes eleitos para a gente avançar nessas discussões. Tá bem? Muito bom. Fabiana? Perfeito.
Perfeito, Wilson, mas se vocês, se o conjunto permitir, eu gostaria de fazer uma última colocação só de 1 minuto. Um minuto, vai lá, meu filho. Galera, é assim, ó, eu acho que a gente precisa conversar com os outros fundos de pensão, com as outras, perdão, com as representações dos outros fundos, das outras empresas envolvidas. Eu acho que não é uma briga para ser travada só pela Caixa. Eu entendo que teria que, inclusive, fazer uma espécie de simpósio ou coisa que o valha, para discutir com todos os outros companheiros e companheiras que também estão sendo prejudicados, tá certo? Eu acho que não dá só para, por exemplo, a Caixa briga, a Correios briga, tal. Não, acho que a gente tem que fazer uma forma de juntar todas as pessoas que estão prejudicadas nesse processo, entendeu? Eu acho que não dá para a gente fazer as coisas meia boca, entendeu? Nós temos que ir para cima, nós temos que colocar o que a gente pensa, nós temos que juntar força com esses outros setores, nós temos que impor aquilo que nos interessa, né? Então, nesse sentido, eu acho que é importante, parabenizo vocês pela iniciativa e tudo mais. Agora, não dá para simplesmente a gente pegar, fazer um debate aqui e não sair com uma ação, né, correspondente ao debate que está sendo feito. Eu entendo que se tem as outras empresas, os outros colegas que estão na mesma situação, que trabalham em outras estatais, nós temos que criar um círculo, criar uma estrutura onde a gente, todos juntos, todas as pessoas prejudicadas possam fazer um movimento, tá certo? De denúncia, de exigência, tá certo? De um tratamento mais adequado por parte, no caso, em último grau, do Estado, porque são bancos, são empresas estatais, né? Eu acho que não dá para ficar só a gente ficar se lamentando pelas perdas, pelas equalizações a serem pagas. Quem catou a grana está de boa, quem catou a grana está de boa. Nós estamos falando aqui de bilhões e bilhões dos trabalhadores e não dá para tentar resolver essa situação de uma forma tão simplista. Eu acho que tem que expandir a Caixa, tem que conversar com o Banco do Brasil, tem que conversar com os companheiros do Correio, tá certo? Tem que conversar com os companheiros de todas as estatais envolvidas, criar um fórum entre todas essas estatais, e esse fórum com um compromisso de mover as várias categorias num corpo só para exigir os nossos direitos, tá certo? Eu acho que não dá para simplesmente a gente, uma coisa tão importante, tão determinante para o futuro das pessoas, ser tratado dessa maneira, vocês me desculpem. Eu acho que a gente tem que ser consequente com o debate que a gente está iniciando. Nós não podemos simplesmente agora sair daqui, ir para casa e acabou, né? A maioria já está em casa. Eu entendo que a gente deveria, proposta, que a gente deveria contratar os outros fundos de pensão, criar um grupo envolvendo todas as pessoas de todos esses fundos e ter um projeto, ter um plano de ação para reverter tudo isso. Porque, na verdade, o que está acontecendo é que a gente continua pagando. Quem ficou com a grana, entendeu? É muito simplista. Vai concluindo, na minha Messias. opinião. Desculpe, já encerrei. É proposta. Fabiana? Não, na verdade, eu não levantei a mão para falar sobre isso, não, até porque eu entendi que você já tinha feito a observação, né? Que a gente veio para um bate-papo para falar um pouco sobre a questão da consulta. Acho que a gente pode marcar uma reunião com o nosso grupo ali, especificamente do Agora é para Todos, para poder fazer uma discussão sobre isso. Acho que a proposta é válida, ver como é que a gente alcança os outros fundos de pensão. Mas eu acho que realmente a gente teria que ter um fórum, né, mais político nosso para fazer esse debate. O que eu queria colocar, assim, é que dentro dessa preocupação, né, que eu tenho, assim, da gente estar disponibilizando as informações até que para que as pessoas tenham subsídios para poder participar da consulta, convidar vocês, né, na terça-feira, dia 24, é isso? Dia 24, a gente vai ter um bate-papo, uma live mesmo, né, com a PCF Rio Grande do Sul. Quem está coordenando são as diretoras, né, de aposentados lá, Célia Zingler, a Arlete
e a Loiva, então eu vou participar lá com elas. Aí, se vocês puderem participar, inclusive ajudar na divulgação, vai ser bem importante reforçar aí. Participem de tudo. Eu sei que vocês vão cansar de escutar, mas acho que vamos ter muita informação para poder tomar uma posição com bastante subsídio aí na hora de apertar lá o sim ou não, tá bom? E eu estou à disposição, Wilson, quando precisar. Acho que vem um debate importante agora aí, que é em relação à questão da meta atuarial, né? Que são as taxas, né? Que servem para atualizar tanto os nossos passivos como para rentabilizar os nossos ativos. Então, acho que assim que a gente tiver de posse, né, dessas informações, acho que seria importante marcar um bate-papo com as pessoas, né, para poder apresentar o que que é isso, né, e o que que a gente faz, né, até porque nós vamos ter que votar lá, então vai ser importante ouvir aí a opinião de todo mundo para nos ajudar também a fazer um voto que seja realmente o mais próximo da defesa do nosso patrimônio, né, e dos nossos direitos. Então, provavelmente aí nos próximos dias vou te demandar esse assunto aí para a gente reunir. É isso e É. estamos juntos aí. Obrigada. Então, inclusive, é importante, né, Fabiana, esse tema também ser levado ao conhecimento das participantes e que se possa decidir também sobre isso, né? Por Sim, que não? exatamente. Né? Aí já precisamos avaliar, né, se como é que se daria isso. Mas É um acho que é assunto muito importante a gente técnico, né? conversar. Hã? É um assunto muito técnico que fica É, difícil num grupo assim tomar uma decisão. Eu acho que aí tem que se embasar muito bem tecnicamente para defender a manutenção das taxas ou eventual aumento da taxa. Há uhum, vantagens e desvantagens para sim, ambas as Sim. situações que têm que ser muito bem pesadas. Mas uhum. por isso é importante debater, né? Importante Acho a que gente tem que fazer. debater, mostrar para as pessoas os prós e o contra, até porque não dá para sair vendendo só coisa boa, né? Tem que saber Exatamente. que tem o outro lado também, e aí pôr na balança, né? O que é melhor, o que que pesa mais, o que que pesa menos. Então, vamos fazer esse debate aí, provavelmente no começo de outubro. Ok. Então, muito obrigado, Fabiana. Obrigado a Obrigada a todos que vocês. participaram e até o próximo evento aí. Parabéns, Boa Wilson. noite, Parabéns, Fabiana. Obrigada, gente. Boa noite aí. Até logo. Boa noite. Até Boa mais. noite, pessoal. Boa Boa noite. noite.